Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de João. João capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos e vocês vão acompanhando aí. Evangelho de João, capítulo 6, o qual vai dizer assim: a multiplicação dos pães e peixes. Versículo 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Verso 22. E no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para que executamos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse-lhe: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Tudo que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este
tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Até aqui. A gente vai ver que no livro de João, o qual tem sido muito falado por essa semana passada, que assim como João começa a dizer no seu evangelho que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a gente vai ver que lá no livro de Isaías já era profetizado que haveria a vida de um Messias, a vida de alguém que traria a salvação do povo de Israel, traria a salvação do povo de Jerusalém, traria a salvação do povo judeu. E Isaías vai escrever dizendo tudo que aquele Messias vinha de passar, tudo que aquele Messias vinha a sofrer. E a gente vai ver que o povo de Israel era conhecido pelas suas inúmeras vitórias. A gente vai ver que nos Antigos Testamentos, a gente vai ver que existia um Deus que era um Deus da guerra. Um Deus que, quando alguém estava em meio ao perigo, Deus que operava, um Deus criador, um Deus que intercedia pela vida dos seus filhos. A gente vai ver que aconteceu isso com Moisés, quando Moisés foi resgatar o povo do Egito. E a gente vai ver que ao abrir o Mar Vermelho e o povo de Israel passar, Deus deu o poder a Moisés para que Moisés então abaixasse a sua mão e ali o povo egípcio fosse morto e não pudesse alcançar ao povo de Israel. A gente vai ver que quando se encontra com Josué, quando Josué está para conseguir ali, a conquistar a terra prometida, qual foi o chamado dele, a gente vai ver que todas as lutas, que todas as pelejas que Josué entrava, Josué ganhava porque ele tinha ali a intercessão de Deus, porque Deus estava com ele, porque Deus operava na vida dele, porque Deus estava à frente. A gente vai ver que quando Josafá estava no meio de uma guerra, o Senhor falou para ele: não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós e vós calareis. A gente vai ver que quando Davi estava ali no meio da situação difícil, o Senhor usou aquele menino para matar urso, para matar leão, e o gigante era somente uma fichinha para ele. Então a gente vai ver que cada vez que o povo de Deus clamava a um Deus verdadeiro, ao Deus que podia todas as coisas, esse Deus intercedia. Não que Deus mimava o seu povo, não é isso que eu quero que você entenda, mas eu quero que você entenda que Deus era um Deus de guerra, um Deus do já, um Deus que fazia as coisas diante dos olhos do povo. Mas o povo ficou acostumado com esse tipo de milagre. O povo ficou acostumado com esse tipo de situação, com esse tipo de vitória, com esse tipo de agir de Deus. E Deus queria mostrar para esse povo uma forma diferente de como ele luta também, de como ele batalha também. A gente vai ver que no Antigo Testamento a gente vai ver muita proteção divina, intervenção divina. A gente vai ver que o povo lutava e Deus estava ali à frente. Mas quando a gente vem trazendo para o Novo Testamento, a gente vai ver que se trata de uma forma diferente. Deus quis tanto se aproximar da sua criação, da sua humanidade, a qual Ele criou, que Ele quis habitar no meio dela. A gente vai ver que quando Jesus ele nasce, quando Jesus vem ali ao mundo, Jesus ele podia ter vindo de várias formas diferentes. Sendo Deus, ele poderia escolher da forma que ele quisesse vir. Mas ele quis vir como se fosse a criação humana, como a criação humana foi criada, como todo o processo de humanidade foi feito. Então a gente vai ver que Jesus ele veio para a terra, mas sendo homem também era Deus. E podia fazer tais coisas. O problema é que o povo já estava tão acostumado com um Deus que operava desta forma, que estava esperando um tipo de Messias rebelde, um tipo de Messias que vinha para guerrear. Porque a gente sabia que no tempo de Jesus, ao qual Jesus veio, o povo de Jerusalém estava meio que
tendo domínio dos romanos que comandavam tudo, os romanos que estavam ali, os romanos que faziam tudo. Então quando Jesus chegou, quando eles ouviram a dizer que haveria ali um Messias, o Salvador, eles imaginaram que talvez esse Messias iria destruir o Império Romano, talvez esse Messias ia bater na cara de Pilatos, bater naquilo, mas não era assim que Deus queria trabalhar, não era dessa maneira. A gente vai ver que quando Maria levou com seu marido José, Jesus, até o templo para apresentar, aparecia um homem lá que estava já preparado por Deus, no caso, que era uma promessa que havia feito sobre aquele homem, de que ele só morreria ao ver o Messias. E a gente vai ver que quando Maria traz Jesus até Simeão, Simeão pega aquele menino nos braços, levantam até o céu e fala: agora eu posso descansar em paz, porque os meus olhos viram o Messias, os meus olhos viram o Salvador, assim como o Senhor havia me dito. Vai dizer a palavra que quando Simeão olha para Maria, ele fala: Maria, se prepare, porque uma lança transpassará a sua alma. Este menino, ele vai ser sobre elevação e queda de muita gente. A gente vai ver que quando João começa a falar no seu evangelho sobre Jesus, ele vai começar dizendo: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho para que o mundo não pereça, mas tenha a vida eterna. E vai continuar dizendo: porque Jesus não veio para este mundo para condenar o mundo, mas sim para salvar. E tem muita gente que usa essa palavra de condenar muito pro lado contrário, de tipo: eu sou pecador e Deus não me condena por isso. Eu sou pecador, eu peco aqui, eu faço coisa errada ali, mas Deus não me condena por isso. Mas a condenação de que Jesus Cristo estava falando, a condenação que Jesus Cristo estava falando para Nicodemos, a condenação que João estava falando no evangelho, a condenação que Deus falou para Jesus, para que Jesus viesse, não era condenação de pecado, mas sim de morte em pecado. Porque vai dizer a palavra, eu não me lembro do versículo, mas vai dizer que Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Então Jesus, ele veio para nos resgatar da morte. Muitas pessoas falam assim: mas só Deus que pode me julgar. E isso não te preocupa? Você tem certeza que se Deus quisesse te julgar hoje, se Deus quisesse aparecesse na sua frente e falasse isso, aquilo, de tudo que você tem feito errado, da língua que você tem falado, do agir que você tem feito, será que Deus poderia verdadeiramente falar para você e tentar te aconselhar da maneira certa de viver? A gente vai ver que o povo ficou tão acostumado com esse tipo de coisa, deste Deus, não estou falando de um Deus que dá vitória em cima de vitória, que é Deus que a gente clama e Ele responde, que nos dias de hoje eu vejo muitas pessoas orando para se dar bem, mas em cima da derrota de outra pessoa. E não é assim que funciona com o evangelho. Não é assim que funciona na verdade. Não é assim que funciona nas escrituras. A gente vai ver que Cristo, ele veio para o mundo não para condenar o mundo, mas em condenação ao inferno. Porque a gente já estava morto, a gente já estava praticamente já entregue a Ele. Já estava pertencendo a Ele. Mas é dizer a palavra que Deus, pela sua infinita misericórdia e amor, uma coisa que Deus pode ter sido, assim como Deus não foi nunca tão próximo da criação quanto fosse no Novo Testamento. A gente vai ver que no Antigo Testamento Deus fazia suas coisas, Deus falava com algumas pessoas essas que eram santas, que eram retas, que tinham intimidade com Ele. Porém, quando Jesus veio, Ele abrangeu isso para qualquer pessoa ter o contato e reconhecer este amor, reconhecer: Jesus te ama, eu sou amado por Jesus, eu sou agraciado por Jesus, a misericórdia de Jesus me alcançou. De reconhecer que o amor de Deus é tão grande que deu seu único filho por uma salvação de pessoas pecaminosas, por uma salvação de pessoas que não mereciam. E a gente vai ver que quando Jesus começa o seu ministério, quando Jesus começa a andar, quando Jesus começa a fazer os seus milagres, muitas pessoas começaram a seguir Jesus, a andar com Jesus. Não era Jesus que andava com muita gente, era muita gente que andava com Jesus. Jesus, ele passava, e aonde ele passava tinha muitas pessoas, era uma multidão imensa, porque todos queriam ver com os
seus próprios olhos tocar, todos queriam falar, todos queriam perguntar algo, todos queriam sentar, todos queriam ouvir, todos tinham sede, porque era algo diferente, algo que os sacerdotes, algo que profetas, algo que qualquer outra pessoa que estivesse ali não teria feito, algo novo, algo que quando uma pessoa era curada, outras pessoas que estavam por perto sentiam a glória de Deus tão grande, que choravam, que clamavam, que riam, que se alegravam. Assim como a gente vai ver quando houve a pesca maravilhosa, acredito que muitos daqueles que estavam ali, foi só Pedro que foi pescar com Jesus, mas acredito que todos aqueles que estavam ali eram pescadores, tiveram uma grande alegria quando viram aquela rede cheia de peixes, porque o milagre de Jesus, ele nunca só é para uma pessoa, e se ele transparece para outras pessoas, ou seja, o milagre que Deus realiza na minha vida, ele não pode só ficar comigo, ele tem que transparecer para a vida do próximo que se chegar a mim, porque ele fez uma transformação na minha vida e ele quer transformar a sua vida e a vida de outras pessoas através do seu testemunho. Por isso que é importante nós nos achegarmos a Deus não somente com o intuito de querer tirar algo dele, mas sim de participar, de conhecer, de saber quem é esse Deus. Porque é uma coisa meio que sem sentido você querer conhecer a Deus, você querer conhecer a Jesus, você saber quem é Jesus e não querer viver uma vida com ele. E não querer ter um contato verdadeiro com ele, não querer ter um encontro verdadeiro com ele. A gente vai ver que muitas pessoas começavam a seguir a Jesus. Muitas pessoas começavam a olhar e falavam que ele tinha uma autoridade diferente no falar, ele tinha uma autoridade diferente no agir. Era estranho a forma de como ele se comportava para muitas pessoas. Quando as pessoas olhavam, eles meio que não acreditavam no que os olhos estavam vendo. E diante dos seus olhos tendo acontecido tantas coisas. Mas a gente vai ver que quando uma dessas situações em que havia muita gente ali em volta ouvindo o que Jesus estava a pregar e andando por muito tempo, as pessoas já estavam com fome, as pessoas já queriam comer alguma coisa e provavelmente vinham pessoas de muitos lugares ao qual os seus lares já eram muito distantes de onde Jesus estava. Vinham pessoas de perto, vinham pessoas de longe, vinham multidões. E a gente vai ver que quando uns discípulos pegam e falam para ele, olha, a gente só tem esse pouquinho aqui de dinheiro, né? E não vai ser o suficiente para esse tanto de pessoas, são muita gente. E Jesus fala, procura alguém então no meio que tem alguma coisa de comer. E eles achando um menino que havia ali no cesto, trazendo ali 5 pães e 2 peixinhos, trouxeram até a Jesus, e Jesus, ao pegar aquele cesto, parecia até uma coisa meio que engraçada. Sabe, uma multidão, imagina um cenário com uma multidão enorme, vinham com o cesto em 5 pães e 2 peixinhos, para alimentar uma multidão enorme. Era uma coisa de ser engraçada, de tipo, saber que não ia dar certo. Uma coisa que não era previsível que daria errado. Mas é a palavra que Jesus pega aquele cesto, agradece ao Pai, dá graças ao Pai. E quando ele abaixou aquele cesto, deu para alimentar a multidão e ainda deu para guardar muita comida. A gente vai ver que quando as pessoas estão ali a olhar o que Jesus fez, o mais um milagre que Jesus tinha feito, começaram a admirá-lo ainda mais. E aí, vendo Jesus, que eles estavam tão assim, vamos dizer assim, animados com o que aconteceu, eles já estavam criando uma coisa que Jesus não era. Uma coisa que Jesus não queria ser. Imagina a cena. Jesus está no meio de uma multidão, pega um cesto com 5 pães, 2 peixes, agradece, e quando desce aquele cesto, há vários pães e vários peixes para todos comerem. De repente um começa a falar com o outro, este daí é o verdadeiro Deus, este daí é o grande Messias, este daí é o rei que nós estamos esperando por muito tempo.
Talvez as pessoas rodearam a Jesus e começaram a gritar: tu és o Messias, tu és o nosso Salvador, é aquele que veio para guerrear, é aquele que veio para nos salvar, é aquele que veio para lutar contra os romanos, é aquele que veio para vencer todas as guerras, é aquele que Deus nos chamou mesmo, que Deus mandou do céu, é aquele que Isaías previu nas escrituras. Talvez aquele povo começou a se animar de uma forma que Jesus não estava agradando. Nem tudo aquilo que é para exaltação do homem é para a glória de Deus. A gente tem que entender que a maioria das vezes a gente tem que olhar o que Deus quer para nossa vida e não aquilo que nós queremos fazer. Jesus, ele veio sim para a salvação, ele veio sim para a redenção, mas ele veio pela redenção do arrependimento e não para guerrear com ninguém, a não ser contra o próprio inimigo da igreja, que é Satanás. A gente tem visto dentro da igreja que igreja briga com igreja, irmão briga com irmão, parente briga com parente, vizinho briga com vizinho. Dentro de casa é uma guerra, dentro de casa é uma luta. A gente vê que mãe já não conversa mais com o filho já não respeita mais a mãe, um bate na cara do outro e assim vem seguindo a vida. E não é isso que Jesus veio para trazer. Preste atenção, se você já está no caminho, se você já ouve a palavra, se você já conhece o evangelho, Jesus veio para te trazer o arrependimento. E todos os dias nós estamos a caminho do arrependimento. Não é porque eu estou dentro da igreja, porque tenho título, que eu sou salva, não. É porque eu tenho que me arrepender todos os dias. A gente tem que abrir os nossos olhos e, assim como disse Paulo, olhar no espelho e ver o cisco que está dentro do nosso olho e não apontar o cisco do olho do irmão. Abre os olhos para aquilo que Deus quer fazer você enxergar. Ele fala: olha, se o seu olho te escandalizar, arranca ele, tira ele fora, joga ele pro lado, porque é melhor você perder uma parte do seu corpo do que o seu corpo inteiro ser lançado na chama eterna. É para ser radical, é para andar na radicalidade, é para andar no jeito que Jesus vivia, é para andar como Jesus vivia, é pensar como Jesus pensava, é agir como Jesus age. É claro que em algum momento a gente vai ver que existem coisas que são contraditórias ao nosso pensar, e Jesus, ele não nos condena por isso, porque ele já passou na pele. Entenda uma coisa: Jesus, ele passou frio, Jesus, ele passou fome, Jesus, ele se irou. Da mesma forma nós estamos sujeitos a erros, mas o Senhor fala: se nós viemos a nos irar, tudo bem, mas não peque. Busque todos os dias a ter um comprometimento com Deus e com a palavra dele. A gente vai ver que nos dias de hoje está tão bagunçado que o inimigo não é mais Satanás, mas sim o irmão que está dentro da igreja. A gente vai ver que a coisa está tão feia que Jesus já venceu o inimigo, mas a gente está querendo vencer outras coisas que Deus fala: não é assim que eu trabalho. Assim como Deus disse para João, Deus disse para Tiago: vocês ainda não sabem o porquê que eu vim para essa terra? Vocês ainda não entenderam qual é o meu propósito aqui? Eu vim para salvar, não para condenar. A gente vai ver que quando Jesus faz esse milagre, e ao ver que aquele povo estava todo animadinho, oriçado para querer fazer ele como se fosse um rei rebelde, ele imediatamente foge, ele imediatamente entra dentro do barco, ele imediatamente vai para outro lugar, porque Deus não habita em contenda, Deus não habita em discussão. Mesmo ele sendo maravilhoso, mesmo ele sendo Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, mesmo ele sendo a luz do mundo, mesmo ele sendo o que é, mesmo ele sendo o pão vivo que desceu do céu, ele não queria guerra, ele queria paz, mesmo que ele fosse para vir a esse mundo para trazer guerra, porque assim como disse a palavra de Deus lá em João, o Espírito Santo, ele veio para nos convencer, e convencimento trata de guerra em mim e em você. A gente tem que abrir a palavra de Deus e falar: ei Deus, o que o Senhor quer confrontar comigo hoje? O que eu tenho que ser consertado hoje? Qual é o meu pensamento que não está agradando? Qual é o meu jeito que não está agradando o teu Espírito? O que eu tenho que fazer para mudar? Porque não é hora de ficar brincando de ser crente ou não ser, de ir a Jesus só porque ele pode te dar o pão, ou porque ele pode te dar água, ou porque ele pode te dar algo que você pode ver, tocar, que você pode apreciar, e sim servir a Jesus pelo que ele é e pelo arrependimento que você tem. Uma coisa que eu ouvi era que pessoas muitas das vezes servem a Deus com medo de ir para o inferno. Pessoas que servem uma religião com Cristo porque tem medo de ir para o inferno. Estes, sinto muito, não é assim que se funciona. Barganha com Deus não dá certo. A gente serve a Deus e busca a Deus porque somos de lá, porque Ele nos formou, porque Ele nos trouxe, porque pela misericórdia dele estamos vivos e porque
que Ele vem para nos resgatar, para nos levar ao nosso lar. E não porque temos medo de Satanás ou porque temos medo de ir para o inferno. A palavra vai dizer que quando Jesus ele volta a outro lado, na margem do rio, e os discípulos encontram ele e perguntam para ele o que ele estava fazendo ali, como que ele chegou ali. Jesus responde para ele: olha, na verdade eu digo a vocês que vocês me buscaram não pelos sinais. Mesmo vendo, mesmo vocês apreciando, vocês não me buscam pelos sinais. Vocês me buscam pelo que eu posso oferecer a você. Não trabalhe, não fique correndo atrás de mim pela comida que perece, ou seja, não fica trabalhando atrás de mim pelo tesouro que eu posso te dar nessa terra, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E os discípulos perguntaram: mas o que faremos para executarmos as obras de Deus? O que a gente pode fazer, Jesus, para poder operar como o Senhor opera, para curar como o Senhor cura, para profetizar como o Senhor profetiza, para ter a autoridade que o Senhor tem? E o Senhor responde: a obra de Deus é esta, que creia naquele que Ele enviou. Aí outras pessoas vão dizer: mas que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Pessoas vendo que um milagre estava acontecendo e mesmo diante dos seus olhos não criam que era Jesus que estava operando, que era o Filho de Deus, que era o Messias. Quantas das vezes o Senhor vai ter que aparecer na tua frente e falar: meu filho, sou eu que estou agindo, sou eu que estou operando. Eu sei que parece meio adverso o seu olhar, o meio que eu estou trabalhando, mas eu sei como trabalhar, eu sei como agir, eu sei como chamar, eu sei como cutucar, eu sei como chamar a atenção. Eles vão dizer: nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, Deus comeu o pão do céu. E Jesus disse: mas não foi Moisés que deu o pão para vocês, foi o meu Pai, foi Deus que enviou. Moisés só foi apenas um instrumento. Mas eu quero te dizer uma coisa, ei, presta atenção: o maná que os seus pais comeram no deserto, eles morreram, estão mortos. Mas aquele que comer do pão que eu der, terá a vida eterna. Aqueles que tiveram a oportunidade de comer desse pão, vai ter uma vida no último dia ressuscitado, vai ser transformado, vai ser liberto, vai ser curado, vai trazer uma vida diferente. E eles começavam a murmurar uns dos outros e falavam: ué, mas ele está falando que ele é o pão que desceu do céu, mas esse é filho de José, esse é filho de Maria. Como ele vem dizer que desceu do céu se ele veio da barriga de Maria? Eu vi ele vindo de lá, eu vi José casar com Maria, eu vi Maria grávida, ele veio de Maria, não foi do céu não. Presta atenção no que Jesus quer falar com você. Não é este Jesus, o filho de José? José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como diz ele, desci do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Deus, ele só quer que nós creiamos no que ele disse. Às vezes o que Deus fala pra gente é algo tão assim impossível que a gente deixa de crer, a gente deixa de acreditar, a gente deixa guardado, a gente fala: ai Senhor, tá nas tuas mãos, mas eu não sei, tenho certeza se vai dar certo não. Enquanto Jesus fala: não murmureis, não fica duvidando do que eu falei. Se eu falei, a minha palavra ela não volta vazia. Se eu falei até que no último dia a pessoa vai acontecer. Se eu falei que é para operar, vai operar. Se eu falei que eu vou curar, eu vou curar. Se eu falei que eu vou transformar, eu vou transformar. Só que tudo tem um tempo determinado para Deus. A cada dia tem um tempo determinado para Deus. Hoje nós estamos em tempo de se afastar, mas haverá um tempo novamente de se abraçar, de se achegar, de conversar, de estar juntos, de ter comunhão. Mas hoje o respeito, a palavra, a profecia lançada, o respeito a ser adquirido é cada um no seu canto, cada um na sua casa, mas buscando o único Deus. Eu na minha casa, você na sua, mas Deus na casa de todos. É assim que Deus quer operar na minha e na tua vida. Vai dizer a palavra então que Jesus fala para ele: não murmurem. Para de ficar murmurando. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou ou não me trouxer. Eu ressuscitarei no último dia estes. Eu ressuscitarei. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai.
Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele vai continuar dizendo: vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. Jesus se apresentando a eles: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mais uma vez, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Aí muitos começaram a perguntar entre si: mas se ele é o Messias, como é que ele pode morrer? Se ele é rei, como que ele pode morrer? Se ele é rei, como é que ele pode morrer? Como que funciona isso? Como é que o Deus nos manda o Messias, que é o pão que vai dar vida, mas que vai morrer? Como que isso funciona? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar a sua carne a comer? Jesus, porém, disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E a gente vai ver que, mesmo depois que Jesus repetia tantas vezes, mesmo depois que o povo viu tantos milagres, a gente vai ver que o povo ainda duvidou. E muitos, a partir daquele momento, voltaram para trás. Muitos, a partir daquele momento, não creram. Muitos, daquele momento, já desistiram porque não queriam. Queriam somente o que Jesus tinha para oferecer, e não uma transformação de vida. E a gente vai ver que os tempos de hoje não é diferente. O Senhor disse que por se aumentar a iniquidade de muitos, o amor de muitos também esfriaria. E quando a gente vai ver na igreja de Éfeso, o que Paulo prega, o que João, através das cartas, fala, ele fala: vós perdeis a caridade, o amor. Jesus, ele veio para ensinar que Deus, ele é Deus de guerra, Deus é Deus de justiça, mas é um Deus de amor, um Deus que cura, um Deus que cuida, um Deus que quer estar perto. E assim como ele disse: quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. A importância de nós estarmos no Evangelho não é vestirmos uma roupa bonita, ou dizer que eu sou a igreja X, Y, A, B, ou dizer que eu sou cristão assim, ou cristão desse lado ou desse lado, e sim permanecer em Deus e Deus permanecer em você. Todos os dias nós temos que olhar e perceber e ver o que Deus falou sobre a nossa vida, o que Deus operou sobre a nossa vida. Quando a gente vê que esse povo, vendo tantos milagres acontecerem, vendo leprosos serem curados, vendo cegos enxergarem, surdos ouvirem, vendo coxos andarem, paralíticos andarem, vendo pessoas que padeciam de uma doença sanguínea serem transformadas, esse povo, mesmo com tanto milagre diante dos seus olhos, não deram crédito. Assim como disse Isaías: quem deu crédito à pregação? Quem deu crédito aos milagres? Quem ofereceu o braço forte? Quem é que estava do lado? No momento que Jesus falou tudo isso que ele tinha para dizer, explicando detalhadamente várias vezes o que ele queria dizer, o que ele queria mostrar, a importância que ele veio para fazer, o que ele queria dizer de verdade, o que ele queria demonstrar para aquelas pessoas, que ele veio para trazer uma salvação e não algo momentâneo. Ele veio para trazer algo sobrenatural da natureza deles. Ele veio para mostrar algo diferente, um mundo diferente do que eles estavam a conhecer, habituados a ver. E a gente vai ver que muitos daquele momento, quando ouviram essa palavra, trancaram a cara, viraram o nariz
e foram embora. Jesus então olha para os discípulos que estavam lá e pergunta para eles: vocês querem ir junto com eles também? Se vocês quiserem, essa é a oportunidade, pode ir, porque Jesus não prende ninguém. A gente vai ver que Pedro então se levanta quando vê que todos estão calados e fala: mas para quem iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Então procure. O tempo é difícil, mas é o jeito que Deus alerta muitas das vezes a gente para que possamos nos atentar aonde está caminhando os nossos passos, nosso pensar, em quem nós estamos dando importância, em quem nós estamos dando crédito. Será que tudo que as pessoas dizem a nós devemos levar em consideração, guardar aquilo? Não, busque a palavra de Deus. Ela é que revela, ela é que mostra a sua necessidade, ela é que vai falar em verdade e em verdade vai vos dizer. Não adianta a gente buscar a verdade no homem, porque ele é falho e pecador como eu sou, como você é. Mas Deus, ele fala ao falho e pecador que se dobrar, que se humilhar, que buscar a tua face. A gente vai ver que muitas pessoas eram trazidas aos pés de Jesus e todas as pessoas que foram encontro os pés de Jesus eram curados. A gente vai ver que havia 10 leprosos e estes foram curados. Um voltou aos pés de Jesus e falou: eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me curou. A gente vai ver que uma mulher jogou ali o seu azeite mais valiosíssimo, limpou ali, lavou os pés de Jesus com azeite puríssimo, caríssimo, e secou com os seus cabelos. A gente vai ver que muitas outras pessoas estavam ali no meio da ceia do Senhor e Jesus ali sentado ali com os seus 12 se levantou, colocou uma toalha no ombro e começou a lavar os pés de todos, porque a gente tem que ter o exemplo e Jesus, ele deu o exemplo. É aos pés que você encontra a cura, é aos pés que se encontra a renovação, é aos pés que se encontra o pão da vida. É quando a gente pensa que está tudo na causa perdida e Deus fala: se alimenta mais um pouquinho da palavra, bebe um pouquinho mais da água, porque ser cristão, irmãos, é uma questão de ser persistente em uma causa. Não é uma coisa de momento, é uma coisa de mudança de vida, é uma coisa de ser transformado, é uma coisa que você sabe que muitas das vezes não vai dar certo, mas que você reconhece que para Jesus também não foi só flores, teve espinhos. A gente vai ver que quando Jesus estava andando no caminho certo, do jeito certinho que ele veio para fazer, ainda assim foi jogado, cuspido, chicoteado, ainda assim foi chamado de mentiroso, de blasfemo, foi chamado de tudo que tinha para chamar, de palavras torpes, jogaram cada coisa na cara de Jesus e mesmo assim Jesus permaneceu, porque no momento da cruz ele entendeu qual era o verdadeiro propósito, que era salvar a minha e a tua vida. Mesmo sendo Deus, não se deixou enganar. Mesmo sendo Deus, se expôs à vergonha. Mesmo sendo Deus, se expôs como indigno. Mesmo sendo Deus, levou tapas na cara. Mesmo sendo Deus, levou palavras infames. Mesmo sendo Deus, não abaixou a cabeça, mas prosseguiu carregando uma cruz que era minha e que era sua, pesada. E uma coisa que era para eu e você estarmos pecando, pesando, que era para eu e você estarmos andando. E Jesus, ele tomou o nosso lugar. Ele pegou a cruz, ele pegou a culpa, ele pegou o pecado, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso que Jesus estava dizendo: aqueles que comeram no passado não têm oportunidade de hoje. Se andaram bem, amém, serão salvos. Mas hoje eu vos dou a oportunidade de conhecer o próprio Deus, o próprio pão da vida, o pão que desceu do céu, aquele que come do pão que eu der, que é a minha carne, e que bebe da água que é o meu sangue, não terá fome, não terá sede, mas terá a vida eterna. É isso que o Senhor espera de mim e de você. A situação está difícil, está pesada. Eu não sei o que você está passando dentro da tua casa, eu não sei o que está passando dentro da tua família, do teu trabalho. Eu não sei o que acontece. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. E por isso que ele diz: não desista. Continue, não pare de crer. Como ele disse aqui: eu estou aqui simplesmente, a obra de Deus é essa, que todos aqueles que creiam que eu sou aquele que Deus enviou para fazer a mudança, para fazer a transformação. E é isso que Deus quer de mim e de você. Tá difícil a situação? Continua crendo. Tá difícil passar por esse vale? Não tem problema, que vai chegar um período das águas tranquilas. Não tem problema passar por um momento de tribulação, porque do outro lado tem bonança.
Não tem problema passar por uma tempestade, porque por outro lado vai ter uma cura que você não vai nem entender de onde veio. Não tem problema chorar uma noite, não tem problema chorar 2 noites, porque a alegria sempre vai estar com você. Se a gente olhar para o lugar certo, se a gente tentar olhar para o lado certo, se a gente ouvir o que tem que ouvir, se a gente buscar o que tem que buscar, aquele que bate, abre, aquele que busca, encontra. Então devemos todos os dias estar buscando verdadeiramente a este que dá a vida eterna, a este que tem as palavras de vida eterna, a este que pode nos julgar, a este que pode nos salvar, é aquele que já nos deu a oportunidade de arrependimento. Amém? Que os irmãos possam ficar com o Senhor, que o Senhor Deus possa falar com vocês mais uma vez, grandemente dentro das vossas casas, que o Senhor possa dar uma boa noite de sono a cada um de nós, que possamos a cada dia mais ter a curiosidade de conhecer esse Deus que nós servimos, porque nós não vamos nos arrepender de maneira nenhuma, somente vamos ter um contato com algo que a gente nunca teve, uma experiência que a gente nunca teve e que é super recomendado para aqueles que buscam e conhecem a voz de Deus, assim como ele diz na palavra dele: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida dele para que possamos viver nele e ele possa viver em nós. Que os irmãos possam ter uma boa noite de sono, que a palavra possa vir falar com você ainda mais sobre essa noite, que os irmãos possam vir meditar, orar e buscar a cada dia mais a presença de Deus, porque ele tem coisas grandes, firmes e ocultas para revelar a minha e a tua vida a cada dia da sua caminhada. Amém? Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.